Olá amigos, pastor Cristian Dias aqui falando, que Deus possa abençoar todos vocês. Hoje eu quero trazer aqui um tema bastante interessante, onde às vezes sou muito questionado nas redes sociais, não só eu, mas alguns pastores, padres, onde pessoas dizem assim: pastor, padre não deve se misturar com política. Queridos, eu queria pontuar duas coisas aqui interessantes. Primeiro, é o desconhecimento das pessoas que falam isso acerca da palavra de Deus. Você sabia que de Gênesis a Apocalipse, a política está presente na Bíblia? Você sabia que quem instituiu a política foi o próprio Deus? Desde Gênesis, usando os seus servos para governar sobre o seu povo. Nós temos dois períodos na história que é muito interessante a gente observar. Não vou entrar no mérito teológico, mas é só para você entender. Nós tivemos um período na história chamado período teocrático, onde Deus escolhia os juízes que iriam governar sobre o seu povo. E é evidente, assim como qualquer outra instituição, assim como qualquer lugar, nós vamos ter aqueles bons, nós vamos ter aqueles ruins. E no período teocrático, onde Deus instituía, Deus levantava juízes, nós tivemos juízes governando o povo de Deus que foram bons e tivemos aqueles que foram ruins. Tivemos juízes que temiam a Deus e tivemos juízes que não temiam a Deus. Aí eu pergunto para você, Deus estava errado ao instituir isso? Não. Depois nós entramos no período monárquico, onde o povo queria escolher o seu rei, e Deus deu o direito, né? Entramos ali no período de reis, onde o povo foi governado, e assim sucessivamente, né? Então a falta do conhecimento das pessoas é que geram isso, esses tipos de questionamentos, que é totalmente fora de lógica pensar que um pastor, um cristão, né? Um padre, ele não pode falar de política. A segunda coisa que eu quero pontuar ainda com vocês é que, além de sermos pastores, antes de sermos pastores, nós somos cidadãos. A igreja é uma instituição que deve obrigações ao Estado. A igreja é uma instituição que deve obrigações à Receita Federal. Então, a igreja em si, ela também trata com a política. Agora, antes de ser pastor, somos cidadãos, comemos, vestimos, pagamos impostos, água, luz, né? Usamos combustíveis, enfim. Antes de ser pastor, nós somos pessoas comuns, pessoas que vivemos num mundo onde precisamos entender da política. E foi por causa dessa omissão de muitos, de que política não se mistura com religião, de que pastor não tem que falar de política, e ainda, infelizmente, temos muitos assim nos dias de hoje, é que chegamos ao ponto que chegamos. É que estamos hoje passando pelo que estamos passando. Os nossos princípios e valores sendo violados, a igreja sendo ameaçada, o aborto querendo tomar conta do Brasil, né? A liberação dos vícios, das drogas, querendo ganhar força, a família sendo atacada e desvalorizada. É justamente pela omissão da igreja, omissão dos pastores, de não se posicionarem como cidadãos, que hoje nós passamos por tudo isso. Vemos governos ímpios e maus dominando a nossa nação. E eu quero deixar aqui duas passagens bíblicas rápidas para você, de Mateus 27, do versículo 17 ao 21, onde Jesus foi indagado por alguns fariseus, né? Acerca se deveria ou não pagar imposto a César. E Jesus, então, olhando para eles, os chama de hipócritas e diz assim: traz uma moeda.
E Jesus, pegando aquela moeda, então, ele mostra aquela inscrição que estava na moeda e pergunta: de quem é essa moeda? E eles respondem: de César. E Jesus diz assim, então: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é isso, pastor? Separação. Você tem que saber separar o que é da igreja e o que é da terra. Porque enquanto nós não chegamos no céu, estamos vivendo ainda na terra. E temos direitos e deveres aqui na terra como cidadãos. Uma outra passagem bíblica está em Romanos, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, preste atenção: todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então quem estabelece a autoridade é Deus. Deus coloca no coração das pessoas o desejo, desperta no coração das pessoas o desejo de ser uma autoridade, né? E aí cabe a você escolher, porque hoje nós não estamos mais vivendo num período teocrático, onde Deus escolhia. Hoje quem escolhe somos nós. Hoje nós estamos vivendo num período democrático, onde o poder emana do povo. Deus deu o poder ao povo de escolher aqui na terra. Aliás, o livre-arbítrio sempre foi dado por Deus, né? Então você precisa entender que a autoridade é de Deus. Governos é de Deus. Não tem nada aí do mal. Agora, quando nós fazemos as escolhas erradas, quando nós escolhemos governantes ruins, aí nós pagamos o preço. Aí nós erramos. Nós prevaricamos, quando a gente deixa de votar, quando a gente deixa de escolher, quando a gente deixa, né, de influenciar no meio político, aí nós erramos. E aqui no finalzinho, no versículo 7, Paulo ainda vai dizer assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Religião e política. O fato de ser um líder político não te isenta de ser um cidadão com direitos e deveres aqui na terra. A política e a religião se misturam assim, com ordem e com decência. Se mistura assim, buscando os valores, buscando a decência, buscando o melhor para o nosso povo. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, mas eu só queria deixar isso claro. Para você que fica dizendo que padre, lugar de padre é na igreja, lugar de pastor é na igreja, né? Você desconhece da palavra de Deus. Leia mais a Bíblia e você verá que o próprio Deus levantou homens e mulheres no decorrer do tempo e na história para defender o seu povo, defender os seus valores. Um forte abraço e que Deus te abençoe.